Texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 11. 1 Samuel, capítulo 1, verso número 11. A minha Bíblia aí, para os irmãos aí que vão colocar aí, é Almeida Revista Atualizada. E assim nós podemos fazer a leitura todos juntos. Somente o verso 11, viu, irmãos? Amém? Vai dizer assim, E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluias. Os irmãos podem se assentar? Então, o tema da nossa mensagem hoje, os irmãos viram que é transformando fé em milagre. Esse texto de 1 Samuel, muito conhecido para você, vai falar sobre a vida da nossa irmã Ana. Mas Ana, para que a gente possa falar da vida de Ana, esse texto ele vai nos trazer mensagens maravilhosas. Vai falar sobre a rivalidade de Ana, vai falar da falta de espiritualidade do seu esposo, que seu esposo não estava atento. Mas eu quero somente trazer nessa noite, pontuar as atitudes de uma verdadeira serva do Senhor. Então, nesse texto eu quero ser bem objetivo, não ao entorno do texto, mas sim focar basicamente na questão como se manter firme na presença de Deus. O texto de Ana, nós sabemos que nós temos Ana, nós temos Eucana como seu esposo, e nós temos a Penina como a sua arquirrival. É até duro, né, poder falar arquirrival. Mas foi uma mulher totalmente persistente. E são assuntos, essa história de Ana é muito bacana, porque eu gosto muito de falar de fé, esperança e servir. Gosto muito desses três assuntos. E acabou, quando a gente vai ministrar, parece que a Bíblia é desse tamanho. Você já percebeu? Os ministrantes aqui sabem muito bem disso. Quando a gente vai ministrar, parece que a Bíblia é desse tamanho, parece que a gente não consegue encontrar a mensagem, mas Deus aprove que o louvor da Júlia, o salmo do nosso irmão, confirmou esse salmo. Deus é maravilhoso. Então eu quero começar o nosso texto, eu quero começar falando sobre o significado do nome Samuel. Samuel, o significado do seu nome foi pedido de Deus. Ana, todo mundo sabe que Ana era uma mulher estéril. Seu marido o amava mais do que Penina. Ana ainda tinha o amor do seu esposo, Eucana. Mas o costume daquela época era, se a sua primeira mulher fosse infértil, você poderia ter outra esposa. Então, Ana foi a esposa do amor, e Penina foi aquela que deu sequência na descendência. Então eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento baseado na segurança. Quero dizer que Ana foi se não o grande, um dos maiores exemplos de uma mulher que se manteve firme à frente do impossível. Uma casa sem filhos é uma coisa estranha, né? Uma coisa muito estranha, uma casa sem filhos.
Então, Ana, por ela servir a Deus, em momento nenhum, ela se sentiu incapaz. Em momento nenhum, Ana retrocedeu. Mas Ana vai mostrar claramente que ela manteve firme no propósito. E que propósito, viu, irmãos? Que propósito. Então, nós vamos ver que Ana foi uma mulher fantástica. Comportamento diante do impossível. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre a história de Ana, que é um retrato de uma mulher cheia de fé. Que uma mulher que, em momento nenhum, deixou de seguir um propósito. 1 Samuel 1 e 2, ele vai nos falar que um pouquinho dos costumes, aqui como eu disse no começo, que naquele tempo poderia-se ter outra esposa se a mulher não pudesse ser gerada. Quero também dizer também que Eucana procurava agradar a Ana de todas as maneiras, por dois motivos. Primeiro, porque ele o amava e porque ele percebia o semblante triste dela, que lhe faltava algo. E claramente nós vemos que Eucana não entendeu nem um pouquinho do propósito, como eu mencionei. Num momento muito difícil, foi um homem que não se atentou à voz de Deus, não se atentou do que estava acontecendo com Ana. Ana queria um filho. O que eles poderiam estar, o que Eucana poderia estar fazendo para ajudar Ana? Oração, jejum, busca. E foi um momento que Ana teve que passar por este momento sozinha. Ainda também quero pontuar também que, por outro lado, nós vemos que Ana, ela não se conformava. Por quê? Porque ela queria ver o bom plano de Deus para a vida dela. Com isso, quero também falar também sobre o grito de esperança. Como mulher de Deus, ela não desistiu de buscar o Senhor diante de algo impossível. Toda vez que nós enxergamos uma adversidade, você já percebeu que nós esquecemos um pouco de Deus em meio de uma adversidade? Eu disse aqui uma vez aqui que às vezes nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos entender que o salmista, em todos os momentos, ele colocava a sua confiança em Deus. Todos os momentos ele colocava a sua confiança em Deus. E nós quando estamos em meio a uma adversidade, às vezes a gente trava. Às vezes a gente a principal coisa que a gente esquece de fazer é orar. A principal coisa em meio a uma adversidade é orar. Orar. Os antigos ainda falavam que a oração é a chave da vitória. Você concorda com isso? Que a oração ainda é a chave da vitória? Concorda, né? Nós vemos vários casos na Bíblia de pessoas que através da fé fizeram coisas extraordinárias. Começando com Jesus. Jesus, em meio a tantos milagres, ele sempre orou a Deus. Primeiro passo para que o milagre aconteça, nós precisamos entrar no nosso quarto e ter a nossa intimidade com o Pai. E às vezes a gente quer pegar o WhatsApp e ligar para alguém, e quer contar para alguém. Às vezes Deus não faz milagres como antigamente, não porque Deus mudou, mas porque nós mudamos os nossos comportamentos com Ele. Nós mudamos. Será que nós temos fé o suficiente de
orar como Ana orou sem cessar? Ana, em todo esse tempo que Ana passou, ela em momento nenhum retrocedeu. Nenhum momento ela retrocedeu. Continuou todos os dias em oração, em busca de algo. E nós vamos chegar na parte mais importante, que são os votos que Ana fez com o Senhor. Tudo aconteceu durante um período, Ana buscando a Deus, se mantendo. Nesse texto também ele vai dizer que Ana em todo momento ela se manteve firme no propósito, obediente a Eli naquele momento, todo momento. Às vezes a primeira coisa que a gente faz é, se as coisas não deu certo, vou sair da igreja. É o pastor Fernando que não está orando por mim direito. Mas peraí, a responsabilidade de oração é nossa, não é do pastor Fernando. Ele é o nosso anjo da igreja, ele zela por nossas vidas, mas nós temos a responsabilidade de orar por cada parente, por cada filho, pai, mãe. Nós temos essa responsabilidade, nós temos. Existe algo que eu peço a Deus já faz muitos anos, mas em momento nenhum ainda eu desisti, momento nenhum. Eu tenho certeza que isso vai chegar. Faz muitos anos que eu oro por algo, irmãos, muitos anos, e venho me mantendo firme em oração. Às vezes as pessoas olham assim: nossa, irmão, mas você ora por algo há tanto tempo. Tenho que me manter firme. A obra é de Deus, mas aqui eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte aqui na terra eu tenho que fazer. Então quero também falar também sobre Ana teve energia, perseverança e vontade. Ana perseverou em oração perante o Senhor pelo tempo que foi preciso. Engraçado, né? Se você pegar o texto de Daniel orou 21 dias. Amém? Amém? Orou 21 dias. E ele recebeu a bênção em 21 dias. Mas se a bênção não tivesse chegado, Daniel tinha continuado a orar. 40 dias, 50, 120, 360. Para ver que a oração de Daniel foi tão impactante para Deus, alcançou as mansões celestiais de tal forma que era para ter chegado antes. No meio do caminho tiveram alguns, vamos dizer, contratempos, mas chegou com 21. Então, se você ora por algo, continue orando. Deus não mandou você parar de orar ainda não. Deus não falou para você, viu, para de orar. Não, continue orando. Se for 10 anos, 20, 30, continue orando. Quero trazer também uma clara visão que Ana teve do seu problema. Ana conhece muito bem a si mesma. Ela é uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. Ao ouvir a sua suspeita, ao ouvir a suspeita do sacerdote Eli, ela não xinga, ela não fica irritada, ela não zomba do homem de Deus, simplesmente mantém a calma e mantém firme no seu propósito. Transformando fé em atitude. Primeira coisa para que algo possa acontecer, não os outros, eu preciso crer. A primeira coisa para que algo diferente possa acontecer, para que o impossível possa acontecer, não o meu irmão, mas eu primeiramente preciso crer. Eu preciso ter convicção, acreditar, ter perseverança que algo impossível pode acontecer. E Ana teve muito bem essa grande revelação do Senhor. Ana, para que o seu milagre aconteça, Ana, você precisa primeiro crer, só isso, crer. Se eu falei para você caminhar, continue caminhando. Se eu não falei nada para você, Ana, continue caminhando, porque eu farei a obra na sua vida.
Ana, irmãos, ela vai nos mostrar experiências maravilhosas que ela teve com o Senhor. Sabe o que Ana teve com o Senhor? Gratidão. Gratidão não só com aquilo que Deus não tinha feito, mas gratidão com tudo aquilo do que Deus já tinha feito na vida dela. O Senhor concedeu o desejo de sua serva, alegrou o coração da sua serva. Com isso, em mais uma atitude de gratidão, ela põe o nome do menino de Samuel, pedido de Deus. Primeiro passo, quero falar para você de 3 verdades. Não é 3 mentiras, é 3 verdades. Então você vai concordar comigo. Primeira coisa, nós precisamos aprender a demonstrar gratidão. Todos os milagres que Jesus fez, Jesus mostrou gratidão. Pai, eu te agradeço. Pai, que seja feita a sua vontade. Abraão foi um caso espetacular na Bíblia, de ser um homem totalmente grato a Deus. Pai, Abraão, pegue seu filho, que eu quero ser o único filho, com um ato de gratidão ao Senhor. Não, é isso que o Senhor quer, pai? É isso? Então vamos lá então. Foi lá, sem hesitar em momento nenhum, ofereceu ao Senhor, ofereceu um sacrifício ao Senhor. Nós vemos um caso espetacular. Outro ponto também, Deus ama a gratidão. Deus ama a gratidão. Outro passo também, a gratidão antecede ao milagre. Muitas vezes o desejo de Deus é alegrar o seu coração. Primeiro nós precisamos ser pessoas agradecidas, para que nós possamos ver um milagre em nossas vidas. Primeiro nós precisamos ter fé, esperança, gratidão, para que nós possamos ver o sobrenatural em nossas vidas, para que nós possamos ver a mão do Senhor agir. Estamos passando um momento muito difícil, irmãos, muito difícil, que nós estamos vendo nos noticiários, todos os dias, 1000 pessoas. Qual que é o papel da igreja neste momento? É de exercitar a fé, oração. O pastor esses dias atrás foi muito sábio em suas palavras ao dizer que nós vivemos um momento que Deus está irado com os moradores da terra. Sim, foi totalmente feliz nessa colocação que ele, foi coisa de Deus mesmo. Nós vemos quanta coisa está acontecendo. Ainda nós estamos vendo ainda na nossa nação ainda, em média, 1000 pessoas morrendo por dia. Mas se você for nos Estados Unidos, tem 4000. É mais ou menos assim, ó. Nosso irmão Agostinho, ele trouxe uma mensagem na semana passada, que ele trouxe o livro de Isaías, que o povo, ele deveria se converter dos seus maus caminhos. Mais ou menos, a figura é mais ou menos assim. Bem, vocês vão se converter dos seus maus caminhos? Anjo, anota mais 1000 aí, para amanhã. E Deus, olhando os moradores da terra. E nós estamos como levando uma vida normal. Como se perder vidas nesse momento fosse uma coisa normal. Sabe? Não digo só uma nação, mas eu digo o mundo inteiro se unir em oração. Nós vemos briga política daqui, briga política de lá, um momento que todos deveriam se unir no mesmo propósito. Mas, dentre todos aqueles, ainda tem aqueles ainda que Deus enxerga assim, ó, tem pessoas ainda orando por pessoas. Sabe quando você anda de avião, quem já teve aqui a oportunidade aqui, você vê pequenos pontos de luz,
E nesses pequenos pontos de luz, vamos fazer uma alusão, de pontos de luz. Luz em meio às trevas. Pessoas orando. Então nós vemos essa vacina hoje como orações, sabe? Foram orações dos filhos de Deus, e Deus assim deu sabedoria aos homens. Quero também trazer a entrega de Samuel a Deus. Ana, ela não demorou a cumprir a promessa de Deus, assim como fez em 1 Samuel 28, após contar o testemunho, ela entrega Samuel ao sacerdote. Aqui foi a parte chave da oração de Ana. Ana, em todo momento, ela pedia um filho para si. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dê um filho, Senhor. Todos os dias a oração dela era a mesma. Todos os dias. Mas houve um dia que a oração dela foi diferente. Senhor, se o Senhor der para mim, eu devolverei para o Senhor. Por isso que Ana, ela recebeu o milagre. Por quê? Porque Ana entendeu que tudo que a gente recebe do Senhor tem que ser para um propósito. Tudo que nós recebemos do Senhor, uma bela casa, eu quero uma casa bacana, Senhor. Mas para que você quer uma casa, meu filho? Para fazer um churrasco, pai. Mas para que você quer fazer churrasco? Para receber os irmãos. Esse tem que ser o propósito. Pai, eu quero um carro melhor, pai. Tudo que nós recebemos do Pai, nós precisamos usar em prol do Pai. O Pai tem que ter participação ativa em tudo aquilo que a gente recebe. Pai, eu quero uma casa boa para receber os nossos irmãos. Pai, preciso de um carro melhor, pai, para que eu possa ir para sua casa, buscar os irmãos. Pai, que o Senhor possa me dar, preciso de um aumento no trabalho, para quê? Para mim poder dizimar mais na sua casa, pai. E assim o Senhor tem que ter participação em tudo aquilo que nós recebemos dEle. Quero também dizer a colheita de Ana, o pedido de Ana alcançou o coração de Deus e deu à luz a um milagre. Naquele momento, Eli já estava ficando velho já. Seus filhos não eram comprometidos com o templo, com Deus. Por isso que Deus levanta, em certo momento, a gente vê no discorrer do texto, a gente vê Deus levantando a Samuel. Samuel, ele teve uma português, estou matando português. Ele foi muito importante naquela época, por quê? Porque ele foi juiz, profeta e... Não entendi. Sacerdote. Irmãos, é a idade, irmãos. Quando a idade chega, nós somos aqui a classe de risco aqui, irmãos. Nós temos um seleto grupo aqui de classe de risco. Irmãos, o tic-teco não bate muito bem. Nós vemos, depois que Ana entregou o pedido ao Senhor, nós vemos a vida de Ana totalmente decolou. Já era uma vida muito boa espiritualmente, mas nós vemos que Samuel, ele foi um homem muito usado nas mãos do Senhor, durante muitos anos. E eu queria aqui concluir a minha mensagem de hoje, simplesmente, Ana cuidava de Samuel e do seu milagre. Ana, ela cultivava muito bem o seu milagre, sendo fiel ao Senhor, sendo serva. Ana, ela é uma mulher totalmente inspiradora. Por quê? Porque ela possui lições
preciosas para nossas vidas. Lições preciosas, até anotei aqui, ó. Não devemos desistir dos nossos sonhos, sonhos que glorificam a Deus. Outra coisa, nós não devemos dar ouvido aos opositores. Você já percebeu que opositores existem de montão, irmãos? Tudo aquilo que você quer fazer, sempre tem aquela pessoa querer te colocar para baixo. Todo aquele milagre que você quer, tem aquela pessoa sempre te coloca. Será? Vai acontecer? Por isso que lá no começo da mensagem, eu falei para vocês muito claro que quando tivermos planos, e principalmente planos em Deus, irmãos, abre a porta do seu quarto, vai orar, não vai passar um WhatsApp. Às vezes aquela pessoa que você menos espera, por dentro dela, pode ter aquele sentimento de, olha, ela pode ter, mas não melhor do que o meu. Existe muito isso, acompanho muito isso de pessoas, sabia? Acompanho muito isso. E também já sofri muito com esse tipo de coisa. Então, o tempo, nada melhor que o tempo na presença de Deus para nos tornar pessoas mais sábias, sabia? Hoje, antes de falar qualquer coisa, eu procuro pensar antes de falar. Isso é uma sabedoria tamanha. Porque antigamente eu tinha um hábito, irmãos, de falar as coisas, o que vinha na cabeça, falar. E nisso, magoei muitas pessoas nessa vida. Fiz muita coisa errada nessa vida, mas hoje eu tenho 34 anos, vejo que Deus me deu a oportunidade de poder fazer tudo isso diferente. Como o nosso irmão disse, ele ficou 10 anos aí, perdido pelo mundo, fiquei 15, irmãos, fiquei 15 anos vagando aí, irmãos, achando que, não, se eu não fizer mal para ninguém, eu estou fazendo um grande favor a Deus. Isso é um grande engano, sabia? Isso é um grande engano que Deus coloca, que o inimigo coloca na nossa mente. Achar que se a gente não prejudicar ninguém, a gente está fazendo um grande bem para Deus. Não, nós estamos aqui nessa vida para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. E outra coisa também, nós devemos esperar sempre a provisão do Senhor, sempre esperar a provisão do Senhor. Em todos os momentos, coloque o Senhor à frente. Em todos os momentos, se mantenha firme na presença do Senhor. Todos os momentos, difíceis, bons, porque nós escutamos muito que nos momentos bons, nós esquecemos de Deus. Mas espera aí, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer algo diferente? No momento bom, vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar, se coloca de pé, irmãos. Eu quero aqui orar por vidas, eu quero aqui orar por milagres. Você que precisa de algo que eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu quero que você coloque a sua mão no coração agora. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, diante do Senhor e do seu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos... Depois dessa ministração que Ana pôde nos ensinar, ó Deus, formas de buscar o Senhor, formas de servir ao Senhor, que através da fé, ela pôde alcançar o milagre, ó Deus. Pai, nós também temos os nossos milagres que nós queremos alcançar, ó Deus. Eu não consigo, Pai, mas o Senhor é o Deus que consegue, ó Deus. O Senhor é o Deus do impossível. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, ó Deus. Nós que mudamos no decorrer desses anos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós venhamos colocar em suas mãos, ó Deus, todas as nossas aflições, tudo aquilo que precisamos, ó Deus, de uma salvação dentro da família,
aquela porta de emprego, ó Deus, que nós muitas das vezes achamos impossível, que o Senhor é capaz de abrir, ó Deus. Nós colocamos em suas mãos, ó Deus, a vida de cada irmão, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ser melhor a cada dia, ó Deus, para que possamos alcançar um coração puro, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Deus.